Não sei se vocês chegaram a ver exercícios de coordenadas polares. Não sei se o professor passou na aula ou não, mas tinha na lista para resolver usando coordenadas polares, limite por usando Ainda ele coordenadas polares. não passou isso aí, não. Ele não chegou a passar. Eu não sei se ele vai passar ou não. Eu acredito até que acabe não passando, mas foi um exercício que me mandaram para resolver. Só que a pessoa que me mandou para resolver, ela não está aqui agora. Ela falou que ia estar e não está. Então, eu acho que eu vou deixar para resolver no final. Eu ia começar resolvendo, mas deixo para resolver no final, então. Bom, a gente tinha terminado. Deixa eu abrir aqui, transmitir a tela. A gente tinha terminado. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Tá meio bugado a luzinha. Aí, agora tá certo. Tá. A gente tinha terminado esses slides aqui, certo? De limite e continuidade. Eu lembro até que a gente chegou a fazer esse último exemplo, então a gente chegou a terminar. Pelo que vocês me disseram, ele está nessa aula 3 aqui de derivadas parciais, correto? Acho que sim. Bom, vou criar uma outra página aqui, então. Esse aqui era o exercício que a gente resolve depois. Eu estava aqui só fazendo um rascunhozinho dele para ver como que a gente ia resolver. Bom, queria retomar um pouquinho, então, de cálculo 1, sobre o que significava a derivada no cálculo 1. Bom, primeira coisa aqui, como a gente está em cálculo 1, eu vou desenhar o nosso plano cartesiano, nosso eixo x, y, que a gente só está trabalhando com duas variáveis, né? Na verdade, função de uma variável. E aqui a gente poderia ter uma função qualquer aqui no cálculo 1. Vamos supor que essa aqui seja a nossa fx, de fx, né? O que significava a derivada? A derivada nada mais era do que uma forma da gente tentar representar o quanto aquela função ela está crescendo ou caindo naquele ponto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira trabalhar nesse ponto aqui. A gente tem esse aqui que é o nosso ponto A. O que significa quando eu quero calcular a derivada nesse ponto? Eu consigo ver que essa função aqui nesse ponto ela está crescendo. Ela está crescendo assim, com esse grau de crescimento. Eu calcular a derivada nada mais é do que eu calcular essa inclinação aqui da minha função. Então essa aqui seria o significado visual da minha derivada. Mas a derivada a gente sabe que ela é um número. Vamos supor aqui uma função é fx igual a x ao quadrado. Como que eu calculava a derivada da fx, né? A nossa f' de x. Como isso aqui é um polinômio, a gente usava aquela regra do tombo. O expoente cai, vira 2. X eu subtraio 1 do expoente. Como fica 2x elevado a 1, eu deixo só como 2x. O que isso significa? Vamos desenhar aqui. Acho que vai ficar melhor de desenhar. Se eu desenhar a própria exponencial. Se a gente pegar e desenhar aqui a função exponencial. Opa. Bom, vamos supor que aqui a gente tem um ponto que a gente quer calcular a derivada. Esse aqui é o nosso ponto A. E aqui a gente está trabalhando com y e x.
E eu quero calcular, literalmente, a inclinação, né, essa inclinação aqui nesse ponto A. Bom, se eu quiser saber a reta, eu consigo ver que a reta é essa reta aqui. Só que como que eu sei a inclinação de uma reta? A gente tem uma propriedade que chama coeficiente angular. Bom, essa reta aqui, ela tem uma inclinação que eu vou chamar de alfa. É 1 grau, né? É um ângulo aqui alfa. O que que eu sei? Eu sei que essa tangente desse alfa vai ser igual à minha derivada no ponto A. Então vamos supor que esse ponto aqui seja 1, né? Esse A aqui seja o ponto 1, porque x 1 ao quadrado também dá 1. Então aqui também, né? Estou um pouquinho fora de escala, mas aqui também vai ser 1. O que que eu sei? Eu sei que nesse ponto aqui, eu tenho uma reta de inclinação 2, cuja tangente do ângulo aqui da inclinação dessa reta é igual a 2. Então, a derivada nada mais é do que eu calcular a inclinação, né, o quanto a função está crescendo ou decrescendo. Se eu pegasse aqui, por exemplo, no ponto menos 1, 1, eu ia ter uma reta de inclinação igual, só que negativa. Eu ia ter essa reta aqui. E qual que seria a tangente? A gente já está calculando a tangente aonde? A gente já está calculando essa tangente aqui. Esse, opa, esse alfa aqui. Então, a tangente desse alfa, que eu vou chamar de alfa 2, é igual à minha derivada nesse ponto que eu vou chamar de B, que é o ponto menos 1, 1, né, que vai representar aqui. Isso aqui é o B de menos 1, 1. Bom, então, resumindo, a derivada é basicamente uma forma da gente calcular a inclinação da reta que é tangente naquele ponto do gráfico. Tudo bem até aqui? Vocês se lembram? Alguma dúvida? Ficou bem claro? Para daí a Tudo gente bem, poder tudo bem. estender isso para o cálculo 2. Certo. Como fica muito difícil de desenhar isso aqui, eu abri aqui um aplicativozinho do GeoGebra, para a gente fazendo passo a passo e entender o que significa a derivada no, em 3 variáveis, mais variáveis. Bom, como a gente tinha falado nas outras monitorias, quando a gente está com 2 variáveis, a gente vai representar isso num espaço tridimensional. Então, esse eixo vermelho aqui é o eixo X, o verde é o eixo Y e o azul é o Z. Eu tenho uma função aqui que é f de xy, que é igual a isso aqui. 3 menos x quadrado sobre 3 menos y ao quadrado sobre 5. Por tudo que a gente tinha visto sobre gráficos, se eu desenhasse o gráfico dessa função, ia ser esse gráfico aqui. Né? Vamos pegar, por exemplo, o ponto 0, 0, que é esse aqui. Se a gente substituir o x por 0 e y por 0, eu vou ter que f de 0, 0 é igual a 3, que é realmente o que está dando aqui, né? Sem nenhum problema até aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ponto x igual a 3 e y igual a 0. Se eu substituir o x por 3, isso aqui vai ficar 9 sobre 3, que dá 3. Então fica 3 menos 3 vai dar 0. Então o f de 3, 0 é para dar 0. E é o que a gente vê que está dando aqui, né? Esse é o ponto 3, 0. Ele está na altura 0 aqui do azul. Então esse é o gráfico dessa função aqui. Eu vou pegar um ponto, o ponto 1, 1 e f de 1, 1. Então eu quero ver qual que é o ponto que simboliza essa função aqui para x igual a 1 e para y igual a 1. Eu tenho esse ponto aqui. Eu olhando aqui de cima, eu vejo que o x desse ponto está em 1, o y está em 1, e ele está numa altura aqui entre 2 e 3, e vai ser de fato o valor se a gente substituir, né? Vai ser 3 menos 1/3 menos 1/5, que dá algum valor aqui entre 2 e 3. Então eu tenho esse ponto aqui para simbolizar a função em x igual a 1 e y igual a 1.
qual que é a ideia da gente calcular a derivada? Na função de uma variável, vou voltar aqui, eu tenho uma curva, eu consigo calcular a inclinação. Se eu falo, eu quero saber a inclinação em um ponto, é simples, eu só tenho uma inclinação aqui que eu consigo saber, que é essa inclinação aqui. Só que se eu quero calcular a inclinação nesse ponto para x igual a 1 e para y igual a 1, não é tão simples, porque isso aqui a gente está trabalhando num espaço tridimensional. Então, qual que é a ideia? Eu posso calcular a inclinação se eu estiver olhando, por exemplo, só para o. Vamos supor que tem alguma coisa assim, né? Se eu estiver olhando só para o x ou só para o y. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e desenhar para quando y é igual a 1, essa curva aqui. Então, dá para vocês perceberem aqui de cima que essa curva aqui passa para todos os valores aqui da função no qual y é igual a 1. Então, a gente tem esse desenho aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para quando x é igual a 1. Eu tenho essa outra curva aqui, essa outra parábola, para quando x é igual a 1. Isso aqui são duas parábolas. Então, o que, que eu posso perceber? Vamos supor aqui, para quando x é igual a 1. Para quando x é igual a 1, é essa parábola aqui. O que, que eu percebo? Que eu estou caindo. Que a minha derivada, que é o que eu quero calcular, né, inclinação, ela está descendo. Então, eu teria uma reta aqui, que é a minha derivada para quando x é igual a 1. E agora, quando eu estou olhando para quando o y é igual a 1, eu tenho que olhar assim. Essa aqui é a curva do y igual a 1, então eu tenho que olhar assim. Então, o que, que eu posso perceber? Que está crescendo. Para quando x era igual a 1, estava caindo, e para quando y é igual a 1, está crescendo. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho duas ideias de derivadas. Eu tenho a derivada para x e a derivada para y. Por isso que a gente usa o nome de derivadas parciais. Porque quando a gente estava trabalhando em uma variável, era sempre a derivada para x. Então, não precisava falar que é a derivada parcial em relação a x, porque eu só tenho a função em x. Agora, em duas variáveis, eu posso ter a minha derivada para quando x é igual a 1, que é essa que está caindo, e a minha derivada para quando y é igual a 1, que é essa que está subindo. E elas são diferentes, são funções diferentes. Então, aqui, vou colocar essa reta aqui, que vai simbolizar a minha derivada. Não, voltar aqui. Essa aqui é a curva para quando y é igual a 1. Eu colocando aqui, eu vou ter a minha derivada, que a gente falou de y, que é a que está crescendo. Então, essa aqui, se eu calcular, né, esse coeficiente angular aqui, eu vou ter o valor a tangente desse ângulo, né, vai ser a minha derivada parcial em relação a y. E aqui, eu tenho a minha derivada em relação a x, que a gente viu que é a que está caindo, e a de y a gente viu que é a que está crescendo. Então, visualmente, é isso que significa as derivadas parciais. É a gente separar e calcular ela em relação a x e depois em relação a y. Tudo bem a ideia visual? Alguma dúvida? Tudo bem. Certo. Só marcar aqui. Bom, vamos para os slides, então, aqui, só para a gente ver como funciona. A ideia da derivada é a mesma ideia lá que a gente tinha no cálculo 1. Qual que era a fórmula para a gente calcular a derivada na mão no cálculo 1? Era o limite, quando h tendia a zero, do f de x mais h, menos o f de x dividido por h. Essa aqui era a fórmula para a gente calcular uma derivada lá em cálculo 1. O que era, basicamente? A gente somava um h bem pequenininho na minha função. Então, vou voltar aqui. Seria como se eu pegasse isso aqui, somasse um h bem pequeno nesse ponto, por exemplo. Então, vou ter o f de 1 aqui, que vai ser 1,
Por exemplo, o f de 1,01 vai ser 1,011. Então, eu vou ver que ele está subindo um pouquinho. Então, eu vou ter esse valor aqui subindo, né, naquele caso que eu estou calculando para quando a derivada é positiva, esse valor aqui é maior que esse valor aqui. Então, eu estou vendo que a minha derivada está aumentando um pouquinho e eu divido pelo meu h. Tudo isso aqui foi o que deveria ter sido visto em cálculo 1. Só que qual que é o problema? Esse h, que é o pouquinho que eu somo, a gente não tinha problema de saber onde eu tenho que somar, porque quando a gente está trabalhando só com f de x, né, só com as funções de uma variável, eu só tenho um lugar para somar o meu h. Aqui em derivadas parciais, a gente pode estar calculando, né, a derivada parcial, aqui a gente não está usando x e y, a gente está usando x1, x2, x3, até xn, que são todas as coordenadas. Então, eu posso estar querendo calcular na primeira coordenada, na segunda coordenada, na terceira, vendo o que está acontecendo quando eu olho só aquele recorte, né? Então, por exemplo, aqui, para x igual a 1, eu quero calcular só esse recorte aqui, só esse verde, e ver o que está acontecendo aqui. Para y igual a 1, só esse recorte aqui, e ver o que está acontecendo aqui. Então, pela fórmula, a gente não vai usar tanto ela assim, talvez um exercício ou outro, mas não vai estar trabalhando com muitas variáveis, geralmente até x e y só, x1 e x2. Mas o que acontece? Esse h da fórmula, né, da definição formal aqui, a gente soma exatamente na variável que a gente quer. Então, vamos supor aqui, eu quero calcular a derivada parcial em relação a xi, que é a iésima, né? Vamos supor que i seja 3, eu quero calcular aqui a derivada em relação a x3. Eu vou pegar e somar esse h na fórmula aqui, calcular o f somando esse h justamente na terceira variável, no terceiro parâmetro, né, da minha função. Vou pegar aqui algum exemplo que a gente trabalhe com duas variáveis para ficar mais simples. Bom, aqui é só a parte de notação, né? Isso aqui vocês podem utilizar como vocês preferirem. Eu gosto bastante da notação assim, né? Do delta minúsculo, delta F por delta xi. Mas tem outras notações, né? O F com subíndice ou D maiúsculo, DI de F. Vocês podem utilizar o que vocês preferirem. Bom, a gente também em cálculo 1, a gente não calculava todas as derivadas usando aquela definição formal, né? Do limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. A gente tinha alguns truques. Qual que era o principal truque do cálculo 1, que a gente já comentou aqui? Vamos supor que a gente tenha 3x ao cubo. Quando eu queria calcular a derivada desse 3x ao cubo, qual que era a regra? O expoente caía. Então, esse 3 aqui vai cair, né? Vai ficar 3, que multiplica 3 vezes o x, e eu tiro 1 do expoente. Esse 3 aqui vira 2. Então, eu teria alguma coisa assim para mim calcular, né? Quando eu estou trabalhando com polinômios. Lembrando que a constante a gente pode deixar para fora, né? Então, a gente aplicou a regrinha da derivada só nesse x ao cubo, que o 3 cai, vira 3x quadrado, e o 3 a gente deixa multiplicando tudo. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que eu não estou trabalhando só com x, eu estou trabalhando com x e y, como por exemplo nessa função. Vamos supor que eu queira calcular aqui, eu vou usar essa notação aqui, a derivada em x dessa função, e depois eu quero calcular a derivada em y dessa função. Eu não vou calcular aqui para os valores, eu vou usar já para calcular em geral e depois a gente só substitui. Então, vou pegar esse exercício aqui e copiar. Bom, qual que é a ideia? Como eu tinha dito aqui, né? Vamos colocar de novo uma g de x igual a 3x ao cubo. Se eu fosse calcular a derivada, né, dessa g de x,
eu deixaria o 3 para fora, e daí eu calcularia a derivada do x ao cubo, né, em relação a x. Por quê? Porque o 3 é uma constante. Então, o que acontece quando eu tenho uma constante aqui na minha função que eu quero calcular, na minha função polinomial que eu quero calcular a derivada? Eu deixo essa constante quieta e eu calculo só onde eu tenho x. Né? Eu faço a regrinha só onde eu tenho x. Então, esse 3 continua aqui. E se eu calcular a derivada de x ao cubo, vai dar 3x quadrado. Isso aqui no final dá 9x quadrado, igual a gente tinha visto. Agora, vamos supor que eu queira calcular a derivada em relação a x, dessa função de duas variáveis. Por isso que eu chamei aqui de g, né? Porque a gente tem a função f que é de duas variáveis. Só vou ligar o ventilador aqui, pessoal, rapidinho. Qual que é a ideia? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia para uma variável, só que eu vou considerar o y como uma constante também. Então, por exemplo, x ao cubo, eu vou ter que derivar? Sim, porque eu estou derivando em relação a x. Então, isso aqui vai ser igual a x ao cubo, né, que eu vou derivar, mais o x ao quadrado aqui eu vou derivar? Eu vou derivar, porque eu estou derivando em relação a x. Mais o x quadrado. Esse y ao cubo eu vou derivar? Não, ele vai ficar quieto. Ele vai ser como se fosse essa constante 3 aqui. Ele sempre vai ser considerado como uma constante. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a x. E esse menos 2y ao quadrado? Ele também fica quieto, porque eu estou derivando em relação a x. Então, tudo que tem y eu não vou mexer. Então, se eu fosse calcular essa derivada aqui, a derivada de x ao cubo, a gente sabe que é 3x ao quadrado, mais a derivada de x ao quadrado, a gente sabe que é 2x, multiplico por y ao cubo, que é esse y ao cubo aqui que eu não mexi, e eu tiro 2y ao quadrado, que é esse y ao quadrado aqui que eu também não mexi, porque eu estou derivando em relação a x. Então, se eu quisesse calcular a fórmula da minha derivada em relação a x, seria essa aqui. Fazer a mesma coisa aqui para a derivada em relação a y. Opa, é de xy. Que vai ser, o x ao cubo eu vou mexer? Agora eu não vou mexer, ele vai ficar quieto porque eu estou derivando em relação a y. Esse x ao quadrado eu também não mexo. Agora, o y ao cubo, eu preciso derivar ele. Ele vai ser como se fosse o meu x. Então, eu vou aplicar a regra aqui do tombo também, só que no y, ao invés de aplicar a regra no x. E esse menos 2y ao quadrado, eu também derivo. Então, como eu tenho um menos 2, eu posso deixar ele para fora e derivar só o y ao quadrado. Como vocês usam aqui notação ou não usam, isso aí é o de menos. Se no final está chegando na mesma fórmula, tá tudo bem, não tem problema. Eu estou tentando só mudar a cor aqui, deixar bem clara onde que a gente está derivando e onde que a gente trata como se fosse uma constante. Então, x ao cubo eu copio, x ao quadrado eu copio. Eu preciso da derivada de y ao cubo, né, em relação a y. Então, regra do tombo também. Isso aqui é 3y ao quadrado. Menos 2, a derivada de y ao quadrado vai ser 2y. Então, a minha derivada em relação a y da minha função f é x ao cubo mais 3x quadrado y quadrado menos 4y. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos voltar aqui, então. Só para a gente terminar o exercício e ver se deu certo, a gente vai substituir aqui para calcular em 2 e 1. O que significa derivada, basicamente? Eu tenho uma função, que é essa função f aqui, e isso aqui eu vou chamar de função derivada, que é uma função que eu consegui partindo dessa. Então, essa aqui de baixo derivou da de cima.
Então, essa que é a ideia de derivada. Isso aqui é uma função normal. Você poderia ver como se fosse uma f de xy normal. A única diferença é que eu consegui ela por causa da f. Então, por isso que a gente chama de f derivada em x. Porque eu consegui com base lá de cima. Mas quando eu tenho essa função aqui e eu falo que eu quero calcular o valor dela em 2, 1, é só eu substituir. Então, a minha f em x de 2 e 1 é igual a 3 vezes. Onde está x eu coloco 2. E onde está y eu coloco 1. Se fosse fazer todas essas contas aqui, ia dar 12 menos 2 que dá 10, mais 4 acho que dá 14. A gente já confere. E fazendo a mesma coisa aqui para minha derivada em relação a y, é de 2, 1, a gente já está trocando. É igual a 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Então, essa derivada em 2, 1 vai ser igual a 8, menos 4, que vai dar 4. Acho que dá 16. Então, seriam esses valores. Vamos só conferir aqui. E errei alguma coisa na conta aqui da de baixo. Ah, não. Pessoal, esquece. Tem um erro aqui no meio. Acabei não me atentando aqui. Tem que apagar até aqui. Qual que é a ideia aqui? Vamos pensar nessa f de x aqui primeiro. Eu estou derivando isso aqui, então eu tenho essa derivada. Eu estou derivando x quadrado y ao cubo, então eu tenho essa derivada aqui. Eu derivo x quadrado e y ao cubo é constante. Agora, como eu estou derivando em relação a x, e eu tenho alguma coisa aqui de y, tudo isso aqui vai ser uma constante. E a derivada de uma constante a gente tinha visto que era zero. Lá em cálculo 1, isso aqui também vale aqui. Então eu estava copiando a constante porque eu estava me confundindo com se tivesse um x aqui multiplicando, que daí a gente ia só considerar constante. Mas a derivada desse menos 2y ao quadrado, ela é igual a zero, porque como a gente está derivando em x e a gente só tem y, tudo isso aqui é uma constante. Então isso aqui vai dar zero. A mesma coisa vai acontecer aqui para quando eu estou derivando em y e eu tenho alguma coisa em x. Tudo isso aqui em x não vai existir. Por quê? Porque eu estou derivando em y, então tudo que tem x é constante. Eu tenho um x ao cubo aqui, então isso aqui vai ser uma constante. Então isso aqui derivando em y vai ser tratado como uma constante. Isso aqui vai dar zero. Agora sim, posso copiar aqui. f de xy vai ser igual a 3x quadrado mais 2xy ao cubo. E a f do y, a derivada em y do f de xy, vai ser igual x quadrado, né, 3x quadrado y ao quadrado, menos 4y. Só conferir as funções. As funções estão certas. Agora sim, se eu aplicar a minha derivada em x no ponto 2, 1, eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao quadrado, 1 ao cubo. E aqui no y, eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Então, a minha derivada em x de 2, 1 vai ser igual a 3 vezes 4, que vai dar 12,
Isso aqui vai dar 16. E a minha derivada em y vai ser igual. Isso aqui vai dar 12, menos 4 vai dar 8. 16 e 8, agora sim. Bom, o erro aqui basicamente foi considerar isso aqui como manter isso aqui, né? Mas isso aqui a gente trata como uma constante quando a gente está derivando em x, isso aqui como uma constante quando está derivando em y. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Bom, aqui basicamente a gente tem um desenho que é muito parecido com o que a gente montou aqui, né? Que a gente, por exemplo, querendo calcular a derivada em relação a x, né, quando x está valendo a aqui, a gente tem que pegar essa curva aqui e daí calcular essa reta aqui T2, que essa vai ser a derivada nesse ponto A aqui, né, para o x. E quando a gente está trabalhando com y, é como se a gente tivesse esse outro corte aqui, que é C1, daí a derivada nesse ponto seria essa, a inclinação dessa reta T1 aqui. É o mesmo desenho que a gente acabou montando aqui no GeoGebra. O que significa derivadas de ordem superior? Derivadas parciais de ordem superior. Vamos voltar aqui. A gente pode ver que a gente tinha uma função aqui em cima, essa f de xy, e a gente chegou numa outra função aqui, uma outra função de xy. Para minha derivada em x e para minha derivada em y. Eu tenho uma outra função aqui e eu tenho uma outra função aqui. Essas duas funções são funções que a gente pode derivar de novo. Então, lá no cálculo 1, a gente também tinha uma derivada e a gente podia calcular a derivada de segunda ordem, que chamava, que é o calcular a derivada e calcular a derivada de novo nessa função. Então, derivada de ordem superior é basicamente isso. Eu derivo uma vez e daí eu derivo de novo em cima dessa função que eu consegui. Só que qual que é a questão? Aqui eu derivei em relação a x. Eu posso calcular primeiro a derivada em relação a x de uma função f e depois eu posso querer derivar em y. Então, nada me impede de eu fazer todo esse processo aqui de derivada em relação a x, e daí pegar essa função aqui e calcular a derivada, né, em relação a y. Ou eu posso derivar primeiro em relação a y e chegar nessa função, e depois calcular a derivada dessa função aqui em relação a x. Ou também eu posso pegar essa derivada aqui em relação a x e calcular de novo em x, ou pegar essa de y e calcular de novo em y. A ideia é que a gente pode ir misturando, calculando derivada em x depois em y, y depois x, x e y. Ou eu posso fazer 3 vezes a derivada, nada, não existe limite para mim ficar calculando essas derivadas. Então, toda essa notação aqui que assusta é basicamente isso. A gente está calculando a derivada em relação a i, por exemplo, e depois calculando em relação a j. Que daí eu simbolizo f, calculei em i, e depois eu calculei em j. A única coisa que tem que se atentar é quando a gente usa essa outra notação aqui, que daí a gente coloca primeiro no denominador a última derivada que a gente aplicou, a derivada na última incógnita. Então vamos supor que eu calculei primeiro, vou voltar aqui, né? Vamos supor que eu calculei a minha derivada em x, né? Vou pôr só um f de x, porque a gente pode economizar a notação. Eu calculei em x e depois eu calculei em y. Se eu fosse fazer essa outra notação, eu utilizaria alguma coisa assim. Coloco um
parênteses para falar que primeiro eu estou derivando aqui em relação a x, e daí por fora eu mostro que eu estou derivando em relação a y. Só que essa notação aqui acaba se transformando nisso aqui. Só confirmar se está correto. Correto. Então, f de xy significa que eu calculei a derivada em x e depois em y. Só que quando eu uso essa notação aqui, a gente tem que ler de trás para frente. Primeiro eu calculei em x e depois em y. Em geral, quando tem parênteses, né, fica mais fácil da gente distinguir, né? Se eu fizesse alguma coisa assim, calculei em x e depois eu calculei em y. Fica fácil da gente diferenciar. Mas isso aqui é mais ou menos decorar mesmo. Vocês podem tentar lembrar como ler isso aqui pensando no parênteses, né? Mas tomar muito cuidado, porque nem sempre eu calcular a derivada em x depois em y é igual calcular em y e depois em x. Ô, Alexandre, se eu quiser fazer aquela anotação do fx, e aí eu quero, por exemplo, eu vou fazer de segunda ordem, aí eu faço fx e i, que significa, tipo, segunda ordem, tá certo também ou não? Calma, seria. Vai falando para mim, f. Você está supondo uma função de x1, x2, xi, né? Tipo, você vai derivar em relação a x. A função é f Tá, de xy, tá ligado? tá, vamos por uma f de xy aqui então. Isso. Aí eu E vou como que derivar seria? em relação a x, eu poderia colocar fx. Aí vamos supor que eu já estou derivando na segunda ordem lá. Eu coloco um tracinho, tracinho, e tipo, um tracinho, tracinho. Assim? Embaixo. Ou embaixo do i, do x, no caso. Não. Geralmente, você pode ver aqui nos slides, quando a gente coloca o subíndice aqui, geralmente eu não você não coloca tracinho. O que acontece do tracinho? É uma boa pergunta. Quando a gente estava lá em cálculo 1, a gente só tinha o f de x. Então, a gente só tinha uma função f. Se eu estou calculando derivada, obrigatoriamente vai ser em x. Então, para mim simbolizar, era muito mais fácil eu só colocar um tracinho. Porque obrigatoriamente eu sei que é em x a derivada. Essa história do tracinho meio que acaba aqui. Eu posso simbolizar. Por exemplo, vamos pensar em primeira ordem. A derivada de primeira ordem aqui, dessa forma. E essa forma aqui não é muito formal, você não vai encontrar em livros, mas é uma forma que eu já vi o professor usando. Ele já usou em aula. Então também não estaria errado você colocar isso aqui. Só que qual que é a questão? Se você está derivando duas vezes em relação a x, você tem que pôr xx. Você não pode economizar aqui na variável, certo? Tanto que se você for usar essa notação aqui de cima, né, vamos colocar f de xx, como que você usaria a notação? Você colocaria um x ao quadrado aqui embaixo. Para você mostrar, mesmo aqui em cima, você mostrando que pode ter duas vezes, você tem que colocar o x duas vezes. Uma coisa aqui, mesmo você mostrando que ele duas vezes, você tem que colocar o x duas vezes. Não sei se respondi a sua pergunta. Beleza. O x não tem como, se for derivar duas vezes em relação ao x, você vai ter que escrever o x duas vezes, ou colocando o quadrado aqui, ou colocando duas vezes o x. Aqui tem as notações, né? Essas aqui vão ser as mais usadas, essas. O subíndice ou com a fraçãozinha aqui. É que a gente percebe, né? Derivei primeiro em x e depois em y, só que aqui embaixo eu coloco y e depois x. Tem essa inversão na notação. Esse exemplo 4 aqui, a gente tinha calculado as derivadas de primeira ordem, né? Então, a gente vai calcular agora as derivadas de segunda ordem dessa função.
Que basicamente vai ser a gente colocar na prática aquilo que a gente falou. Pega a função que eu já derivei e derivo ela de novo. Então, vou ver se eu consigo copiar aqui. Isso aqui por aqui. E pegar isso aqui, também copiar por aqui. Vamos calcular, aqui ele está pedindo para calcular, né, derivada de segunda ordem. Então, se eu for calcular a derivada de segunda ordem, a gente tem 4. A gente tem a f de xx, que vai ser eu pegar essa função aqui de cima e derivar. E a gente vai ter a f, descer um pouquinho aqui, a f de xy. Vai ser pegar essa função aqui e derivar também, só que em relação a y. Vamos derivar aqui em relação a x. Eu tenho um 3x², só que é simples, a gente faz a regra do tombo, esse 2 cai, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. X e 2 menos 1 vai ficar 1. Eu nem vou representar. E aqui eu tenho 2xy ao cubo. Como a gente está derivando segunda vez em relação a x, esse y ao cubo vai ser uma constante. E o 2 também, né? Uma constante. Então a gente tem 2y ao cubo, que é a constante. E aqui sobrou o x. Na verdade, isso aqui é 2y ao cubo vezes x. Só que como o x tem expoente 1, se a gente for aplicar, né, a regra do tombo, o que, que a gente teria? O 1 cai, fica x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é 1. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 1. Por isso, quando eu tenho só x, é como se eu pegasse o valor da constante. Porque, né, vamos pensar na reta aqui. Vamos pensar numa função que é 2x. Ela cresce assim. Ela sempre está crescendo igual. Aqui no meu desenho, não muito, né? Mas ela sempre está crescendo igual em qualquer ponto. Ela está crescendo com inclinação 2. Então, quando eu tenho alguma coisa vezes x, alguma constante vezes x, alguma constante vezes y, é só eu pegar o valor da constante. Calculando agora essa derivada, né, essa derivada parcial de segunda ordem, pego a de x e calculo derivando em y. Isso aqui é uma constante, porque a gente não tem y, então a derivada disso aqui vai ser 0. Agora, a derivada de 2xy ao cubo, o 2x é uma constante. O y ao cubo, se eu derivar, fica 3y ao quadrado. No final, isso aqui dá 6xy ao quadrado. Aqui a gente tem a f de y e a f de yx. Bom, a f de y seria eu pegar essa derivada de y e derivar de novo em relação a y. Então, o 3x² é uma constante. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Menos 4y, se eu derivar em relação a y, vai ficar menos 4. Então, isso aqui, no final das contas, é 6x ao quadrado y menos 4. Vou fazer um tracinho aqui. Agora, a minha derivada em relação a x da função derivada que eu já derivei, né, em relação a y, vai ser eu pegar isso aqui e derivar em relação a x. Então, o 3y ao quadrado vai ser uma constante. E eu derivo o x², que a derivada de x² é 2x. Bom, como eu estou derivando em relação a x e eu tenho menos 4y aqui, isso aqui é a derivada igual a 0. No final, isso aqui vai dar para mim 6xy ao quadrado. Uma Ô, coisa Alexandre, só, interessante... Oi? você pode repetir, por favor, só essa última parte do vermelho e a última parte do verde aí, fxy e f de yx. Eu não entendi essa parte final. Posso? Tudo bem a parte que a gente chegou nessa função aqui, né? Sim, sim. Pensa agora, esquece esse x. Pensa que eu estou derivando só em relação a y agora. Eu pego essa função e agora eu vou derivar tudo isso aqui em relação a y. Então, eu vou olhar para isso aqui e derivar isso aqui em relação a y.
que acontece? Primeira coisa, a gente pode ir derivando, né? A gente tem uma soma, então a gente vai derivando por partes e somando. Eu tenho um 3x², só que eu estou derivando em relação a y. Como eu estou derivando em relação a y, tudo que tem x eu vou tratar como constante. E a derivada da constante sempre é igual a zero. Por que é igual a zero? Vamos pensar aqui num gráfico aqui do cálculo 1, x e y. Vamos pensar numa função que ela sempre está nesse valor aqui. Ela sempre está nesse valor. O que era a derivada? A derivada era a inclinação. Então, em qualquer lugar que eu tiver, a inclinação vai ser igual a zero. Só que não tem inclinação, né? Porque se eu calcular a tangente, aqui o ângulo é zero, né? Se eu calcular a tangente de zero, vai dar zero. Eu não tenho inclinação. Então, por isso que a derivada de uma constante lá em cálculo 1, ela era sempre igual a zero. Então, se eu calculasse a derivada dessa função que é sempre igual a 5, vamos supor. Se eu fosse calcular essa derivada, ia ser zero para qualquer valor x, né? Não depende da onde que eu tô, essa derivada dá igual a zero. A mesma ideia aqui. Eu estou derivando em relação a y agora. Então, se eu estou derivando em relação a y, tudo que tem x eu vou tratar como constante. Então, 3 é constante. X², para mim, é constante também. Então, tudo isso aqui é uma constante. Derivada de constante é igual a zero. Então, eu nem coloquei aqui. Agora, para cá. 2x é constante, que eu quero derivar em relação a y. Então, eu vou copiar, porque eu tenho o y aqui para derivar. Então, 2x vezes a derivada desse y ao cubo. Então, eu copio a constante e faço a derivada do y ao cubo. A derivada do y ao cubo, a gente usa a regra do tombo. Cai o 3, fica 3 vezes o y e tiro um do expoente, fica y². Aqui eu só multipliquei o 2 com 3, que deu 6. Vindo aqui para o y, mesma coisa, a gente tem uma função, a derivada em parcial em relação a y, eu vou pegar essa função e derivar em relação a x. Então, vamos lá. O 3 é uma constante, eu copio. O y² também é constante, copio ele. O x² não, porque eu estou derivando agora em x. Então, eu vou colocar a derivada de x², que é 2x. Menos 4y. O 4y, ele é uma constante, porque eu estou derivando em relação a x, então a derivada da constante é zero. Eu só não copiei aqui o menos zero ou mais zero, porque não teria necessidade. No final, também deu 6xy². Deu para entender? Se não der, a gente explica de Beleza. novo, sem problemas. Beleza, perfeito, valeu. Bom, o que a gente percebe aqui? Essa derivada e essa derivada deram valores iguais. É como se não importasse se eu derivei primeiro em relação a x e depois em y, ou se eu derivei primeiro em y ou depois em x. A conclusão desse exercício, né, para esse exemplo, é que a derivada de segunda ordem em x e depois em y é a mesma derivada segunda ordem, né, primeiro em y e depois em x. Isso aqui é um resultado muito importante. Ele vai valer sempre? Ele não vale sempre, ele vale 99% dos casos. Então, a gente não... Se for alguma coisa simples, um polinômio, tudo assim, a gente sempre pode supor que esse resultado é válido. Primeiro eu derivo em x, depois em y, é a mesma coisa que eu derivar primeiro em y e depois em x. Isso aqui mais para frente vai economizar um pouquinho do tempo nosso, porque existe lá uma matriz que a gente vai ver mais para frente, que a gente monta as derivadas, que daí lá tem, né, a derivada de x depois em y e a derivada de y e depois em x. Se a gente souber que são valores iguais, a gente não precisa calcular duas vezes. Alguma dúvida, pessoal? Só vou conferir os valores aqui. 6x 2y ao cubo, 6xy², 6x² y menos 4. Certo.
Bom, opa, tem umas coisas escritas aqui. Aqui é aquilo que eu tinha falado. O f de xy, ele nem sempre vai ser igual ao f de yx. Mas a gente precisa fazer uma forcinha para achar algum caso que isso não acontece. Em quais casos isso não acontece? Quando uma das funções, ou a f de xy, ou a f de yx, né? Vamos voltar aqui. A gente tem essa f de xy e essa f de yx. Se uma delas não for contínua, então elas não vão ser necessariamente iguais. Mas se ambas forem contínuas, se a gente derivou aqui e achou uma função contínua, como é 6xy², que é uma polinomial, e aqui também 6xy², porque é uma polinomial, se as duas forem contínuas, obrigatoriamente elas vão ser funções iguais. E daí eu posso aplicar em qualquer valor que vai dar o mesmo resultado. Nesse exemplo aqui, isso não acontece. Se a gente calcular a derivada em 0,0 dá -1, e se eu calcular em 0,0, né, primeiro em y e depois em x, vai dar igual a 1. Então, a gente pode calcular essas derivadas aqui, se vocês quiserem. Acho que até valeria a pena. A gente vai usar bastante regra do... Vocês lembram da regra do quociente, regra do produto, como que calculava as derivadas? Bom, acho que... Se quiser fazer um exemplo, só um exemplo só tá É, bom. esse exemplo aqui é chatinho, mas eu acho que daria sim para a gente fazer. Ele vai demorar um pouquinho, mas a gente pode fazer. Porque daí no final a gente vai chegar, vai conseguir ver a f de xy e f de yx e ver que pelo menos uma delas não vai ser contínua. Então vamos lá. Bom, vamos calcular primeiro a derivada. Esse exercício aqui é um pouquinho longo, então se vocês não conseguirem fazer, mas pelo menos conseguirem acompanhar aqui, já tá bom. Vamos calcular primeiro a derivada em relação a x. Aqui a gente tem que ver que a gente tem um produto. A gente tem xy, né, esse negócio aqui de cima, dividido por esse negócio aqui de baixo. Eu vou reescrever, eu vou fazer a distributiva com esse xy, só porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente calcular. Porque senão a gente ia ter que usar uma regra do produto aqui, para o xy e dessa fração, e depois usar a regra do quociente. Se a gente reescrever tudo como uma fração só, a gente só usa a regra do quociente uma vez. Então, vamos lá reescrever essa função como x ao cubo y menos xy ao cubo dividido por x quadrado mais y ao quadrado, né, para quando x e y for diferente de 0, 0, ou 0, para quando x e y for igual a 0, 0. Por que a gente tem um caso especial aqui para o zero? Porque se x e y for igual a 0, 0, eu vou estar fazendo uma divisão por zero aqui, que vai ser 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui dá 0. Numa outra oportunidade, a gente pode fazer um exercício que usa a regra do produto também. Aqui nesse aqui eu acabei simplificando para a gente não ter que usar, mas a gente pode fazer um depois que use. Deixa eu arrumar aqui. Bom, vamos lá. Vocês se lembram da regra do quociente? Se eu tenho um U dividido por um V, como que eu calculava essa derivada? Vai ser a derivada de U vezes V menos U vezes a derivada de V dividido por V ao quadrado.
Alguém se lembra dessa fórmula? Vocês chegaram a ver essa fórmula, pelo menos? Em Sim. cálculo 1? Certo. Deixa eu ver um negocinho aqui. Tá certo. É que às vezes eu invertia aqui, mas primeiro você deriva de cima, multiplica pela de baixo, aí a de cima vezes a derivada de baixo, né? E é uma subtração aqui no meio. Bom, vamos calcular então essa derivada aqui em relação a x. Vou fazer em vermelho. Qual que é a ideia? É a derivada da função de cima em relação a x. Então, tudo isso aqui que a gente tem em cima, x ao cubo y menos xy ao cubo. Isso aqui derivado em relação a x, porque a gente está calculando tudo em x, vezes a função de baixo, x² mais y², menos a função de cima, x ao cubo y menos xy ao cubo, vezes a derivada de baixo. Então, é a derivada de x² mais y² em relação a x. Tudo isso aqui vai ser dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, vamos lá. X² mais y², tudo isso ao quadrado. Então, bora. Vamos calcular essa derivada aqui em relação a x. X ao cubo y. O que a gente faz? O y é uma constante, eu vou derivar só o x ao cubo. Quanto que dá a derivada de x ao cubo? 3x², e multiplico pelo y, que era constante. Menos xy ao cubo. O menos y ao cubo está multiplicando o x, e o x não tem expoente. Então, se eu fosse... É como se aqui eu tivesse um mais menos 1, né? E o y ao cubo. Eu poderia reescrever isso aqui como se fosse menos y ao cubo x, para ficar mais fácil de ver. Então, o menos y ao cubo, ele está multiplicando o x. Então, se eu estou derivando em relação a x, vai ficar só a constante, que é menos y ao cubo. Tudo isso aqui multiplicado por x² mais y² menos x ao cubo y menos xy ao cubo multiplicado por essa derivada em relação a x. Qual a derivada de x²? É 2x. A derivada de y² em relação a x é zero, porque o y² vai ser uma constante. E dividido por isso aqui, que a gente pode fazer a formulazinha. Então, é o primeiro ao quadrado, x², que dá x², mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, o y² ao quadrado da y². Então, fazendo todas essas distributivas aqui, a gente teria 3x² y vezes o x², vai ficar 3x a quarta y, 3x² y vezes o y² vai ficar 3x ao quadrado y ao cubo, x² vezes menos y ao cubo vai dar x² y ao cubo, né, negativo, menos y ao cubo com y ao quadrado, dá menos y à quinta, x ao cubo y vezes 2x vai dar 2, x à quarta y, só que negativo porque eu tenho esse menos, menos 2x à quarta y, e menos xy² vezes 2x vai dar menos 2x² y ao cubo. Menos 2x² y ao cubo. Só que como eu tenho esse menos aqui, vai ficar mais.
Tudo isso aqui dividido por esse negócio aqui que eu não vou escrever de novo. E ele acabou não copiando isso aqui. Aí vamos ver isso aqui também. Enfim, dá esse trambolho aqui. Vamos ver se tem coisa que a gente pode juntar. A gente tem aqui x ao quadrado y ao cubo. Aqui também, né? X quadrado y ao cubo. E aqui também, x ao quadrado y ao cubo. Então, a minha derivada em relação a x. Deixa eu apagar isso aqui que ficou horroroso. A minha derivada em relação a x de xy vai ser igual. Vamos ver tudo que é x quadrado y ao cubo. Eu tenho 3 menos 1, que dá 2, mais 2, que vai dar 4. 4x ao quadrado, y ao cubo. Certo, isso aqui já foi. Deixa eu ir marcando aqui que já foi, para a gente não se perder. Isso já foi. Isso já foi. Isso já foi. Agora eu tenho 3x à quarta y menos 2x à quarta y. Isso aqui vai dar 1x à quarta y, né? Então, mais x à quarta y. Tudo isso aqui dividido pelo negócio que eu não quero copiar. Saco. Então, eu tenho essa função aqui bem maluca. Tudo bem até a parte da gente chegar nessa função, a primeira derivada, pessoal? É longo, é chatinho mesmo. Mas Beleza. não tem pra onde fugir. Bom, vamos voltar aqui para o teorema. O que esse teorema diz? O que é uma bola aberta B que contém o ponto AB? Vamos supor que a gente quer ver se as derivadas em xy e em yx são iguais. O que significa essa bola aberta contendo o ponto? Vamos supor que a gente quer calcular no ponto em que AB é igual a 0, 0, que é o exemplo aqui que a gente tem. O que é uma bola aberta? Vamos simbolizar o domínio aqui, só o domínio dessa função. Né? Aqui a gente tem y e aqui a gente tem x. E esse ponto aqui, eu vou deixar só a bolinha azul aqui, é o meu ponto AB, né? Que é o 0 e 0. O que significa uma bola aberta? Ele quer pegar alguma coisa, algum círculo aqui no domínio. Então, vamos supor, poderia ser uma bola aberta em 1, 1. Né? Se eu pegar isso aqui, seria um círculo de raio 1. Aqui é mais 1, aqui é mais 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. E a bola aberta seria todo esse domínio aqui. Então, para todos os valores que estão aqui dentro. Por exemplo, o valor meio, meio, né? Aqui eu tenho meio, aqui eu tenho meio, teria algum valor aqui, meio, meio que está dentro. Então, isso aqui que é a bola aberta. É basicamente numa vizinhança muito próxima desse ponto. Então, eu tenho o ponto 0, 0 e eu estou falando em valores próximos de 0, 0. Certo, então a gente já sabe que é uma bola aberta, que contém o ponto. Seria em valores próximos de 0, 0, né? Que no domínio formariam algum círculo. Vamos supor que F seja definida em uma bola aberta B que contenha o ponto. Bom, a gente calculou essa derivada quando xy é diferente de 0, 0. Né? Para xy diferente de 0, 0. Se xy fosse 0, 0, a gente teria 0. E a derivada ia ser 0 mesmo. A gente teria aqui um outro caso,
em que essa derivada daria zero. O que eu quero saber? Se ambas as funções forem contínuas nessa bola aberta, contendo esse ponto 00. Só que qual é o problema? Nesse ponto 00 aqui, vamos supor que a gente substitua aqui em cima. Quando eu substituir aqui em cima, eu vou ter uma divisão por zero aqui embaixo. Certo? Tudo bem? Essa parte a gente vai substituir, colocar o zero aqui e a gente vai ter uma divisão por zero nesse ponto. O que isso dá? É como se eu tivesse com a minha função aqui, né, ela com valores que estão variando aqui, ela é contínua porque é uma função racional, né, que eu estou dividindo em dois polinômios. E daí quando chega perto do 00, ela cai aqui para o 00, e daí ela volta, por exemplo, aqui mesmo. Voltou normal. Só que, quando eu estou chegando perto desse ponto 00, ela tem uma descontinuidade, que é o que a gente viu na última monitoria. Que seria, né, quando esse limite aqui, quando eu estou tendendo a 00, ele vai ser diferente do valor da própria função em si. A gente até poderia calcular esse limite aqui. Acho que dá para usar uma calculadora para calcular, vamos ver. Vou tentar ver se o Wolfram a gente consegue calcular. O limite da função 4x ao quadrado y ao cubo mais x à quarta y dividido por x à quarta mais 2x ao quadrado y ao quadrado mais y à quarta, quando x e y estão tendendo a 0, 0. Esse limite aqui, ele dá zero, que é o próprio valor da função. Então, o que acontece nesse caso? O desenho que eu tinha feito não acontece, ele não tem a descontinuidade. Porque é como se isso aqui continuasse descendo. Daí, quando ele vai chegar perto do 0, 0, que ele teria que mudar, ele já está perto do 0, 0. Então, você tem isso aqui, daí você volta a crescer. Essa função aqui, ela é derivada. Ela é contínua e tudo mais. Só que toda essa questão dela estar mal definida no ponto 00, da gente ter esse corte aqui, faz com que essas derivadas parciais, né, se eu fosse derivar melhor, vamos pegar esse f de x aqui e derivar de novo em relação a y, para a gente pegar o f de xy, que é o que a gente está pedindo aqui mesmo. Eu não queria derivar de novo, porque vai dar um trabalho grande, mas não tem muito o que a gente fazer. Tudo bem se a gente derivar de novo, pessoal, porque senão eu não vou conseguir mostrar a parte da descontinuidade, que é quando eu ia dar aquele corte no gráfico. É que se desse o corte já, se isso aqui não acontecesse já, tipo, já na primeira derivada não acontecesse isso aqui, a gente já ia conseguir constatar. Só que todo aquele corte só vai acontecer na segunda derivada. Então a gente tem que fazer de novo tudo isso aqui. Vamos fazer essa derivada rapidinho de novo. Vou copiar aqui embaixo. E agora a gente vai derivar de novo em relação a y. A gente tem que usar de novo a regra do quociente, né? Então é a derivada da de cima, 4x quadrado, y ao cubo, mais x. Eu vou fazer mais rápido agora para a gente não perder tanto tempo. A derivada da de cima, né, em relação a y, vezes a função de baixo,
menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. X à quarta mais 2x quadrado y ao quadrado mais y à quarta, derivado em relação a y, dividido pela função de baixo ao quadrado. Essa aqui é a regra do quociente, para a gente calcular essa derivada. Então, derivando isso aqui em relação a y, eu vou fazer mais rapidinho, para a gente não perder tempo, vai ser 12x quadrado, y ao quadrado. Derivando isso aqui em relação a y, vai ser x à quarta, que eu vou multiplicar por x à quarta mais 2x2, y2, mais y à quarta, menos, vou copiar essa função, vezes essa derivada em relação a y. X à quarta vai ser constante, vai dar zero. Se eu derivar isso aqui em relação a y, eu fico com 4x ao quadrado y. Se eu derivar o y à quarta em relação a y, eu fico com 4y ao cubo. Dividido por esse coisa. Vamos fazer a distributiva. Aqui vai dar 12x à sexta y ao quadrado mais 24x à quarta y à quarta mais 12x quadrado y à sexta mais x à oitava mais 2x à sexta y ao quadrado mais x à quarta y à quarta. E agora a distributiva aqui nesse outro negócio. Vai dar menos 16 x à quarta y à quarta menos 16 x ao quadrado y à sexta mais 4 x à sexta y ao quadrado mais 4x à quarta y à quarta. Alguém achou algum erro aqui nesse monte de distributivo que é fácil errar? Senão vou presumir que isso aqui está certo. Bom, aqui a gente vai ter um monte de coisa que vai cancelar nessa derivada gigante aqui. Vamos achar aqui por parte. Aqui a gente tem 12x ao quadrado. Vamos pegar as coisas que tem x ao quadrado y à sexta primeiro. A gente tem 12x quadrado y à sexta. A gente tem menos 16x quadrado y à sexta. Então, isso aqui vai dar menos 4x quadrado y à sexta. Vamos pegar agora tudo que é x à sexta y ao quadrado. Então, tenho 12x à sexta y ao quadrado, mais 2x à sexta y ao quadrado, dá 14, mais 4. Então, eu tenho mais 18x à sexta y ao quadrado. Vamos pegar o que é x à quarta y à quarta. 24x à quarta y à quarta, mais 1, 25.
Menos 16 vai dar 9. Só que eu somo 4 de novo. Então, tenho 13x à quarta, y à quarta. E sobrou um x à oitava aqui. Tudo isso dividido por esse coisa gigante. O que acontece? Vamos calcular, essa aqui é a nossa função derivada em x e depois em y. Se a gente fosse calcular isso aqui, se é contínuo ou não é contínuo, a gente ia ver que não. Então, quando a gente tem algumas funções assim que tem algum problema, por exemplo, o 0, 0 aqui, que a gente vai ter uma divisão por zero, eu não vou calcular a continuidade disso aqui, porque realmente vai ser uma conta muito grande. E a gente vai acabar perdendo muito tempo nesse exemplo. Mas esse aqui é um caso muito excepcional. Quando eu tenho esses problemas aqui, divisão por 0, 0, que daí a gente restringe em 2 casos, tudo, nem sempre o f de xy vai ser igual ao f de yx. Mas em 99% dos casos, inclusive na prova que eu fiz e tudo mais, todas as outras provas antigas que eu cheguei a ver, a gente sempre tem os casos em que as duas funções elas são iguais. Então isso aqui serviu mais para a gente treinar um pouquinho da regra do quociente, né, do que propriamente constatar algum exemplo disso aqui, porque a gente ia ter que calcular tudo isso aqui que a gente fez em xy, calcular em yx, para daí a gente ver que existe um caso que essas duas expressões aqui são diferentes. E eu acho que não vale tanto a pena, porque vai ser muita conta repetitiva de novo e a gente vai acabar perdendo um tempinho nisso. Mas eu espero que tenha dado para entender a ideia de que nem sempre isso aqui vai ser verdade, mas sempre que aparecer polinomiais e funções racionais e tudo mais, a gente pode ficar mais tranquilo que isso vai ser verdade. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? É confuso mesmo. Confuso não, né? Longo, é muita conta. Tranquilo, tranquilo. Certo. Isso aqui é um exercício legal da gente fazer. Eu acho que vale a pena. A gente fazer ele, que é calcular uma derivada de quarta ordem. Então, a gente tem que calcular primeiro em x, depois calcula de novo em x, calcula em y, e por fim calcula em z. A gente entra aqui na regra da cadeia, que tinham comentado na última aula. Que eu tinha falado, né, que a regra da cadeia era só para quando a gente está calculando derivada, né, de função composta. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem uma função f de x, y, z, e primeiro a gente tem que calcular a derivada em relação a f. A gente vai ter um f de x aqui de x, y e z. Aqui eu tenho uma função composta. Eu tenho um seno e dentro do seno eu tenho a outra função. Então a gente tem que lembrar de como que era a regra da cadeia. Vocês se lembram da regra da cadeia de cálculo 1? Não, senão a gente revisa. E dentro para fora vai fazendo as derivadas, né? Eu sempre li assim, né? A regra da cadeia. A derivada da de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da de dentro. Não sei como que vocês liam. Vou tentar colocar uma coisa aqui, ó. Derivada disso aqui, por exemplo, da g de h de x. É a Eu derivada acho que da g, eu falei o contrário, foi mal. é a derivada da g aplicada na h, derivada da de fora, que é a g, aplicada na de dentro, vezes a derivada da h. Seria isso aqui. Que é o que é a função composta? Quando eu tenho uma função dentro da outra. Então, eu tenho aqui uma função que é a 3x mais yz, só que ela está dentro de uma outra função, que é a função seno. Então, eu tenho o seno
de uma função. O seno é uma função. Então, eu tenho uma função de uma função, que é esse caso aqui, g de h de x. Só que daí, aqui nesse caso, eu estou calculando a derivada disso tudo aqui, em relação a x primeiro, né? Então, é uma derivada composta aqui. Eu acho que nos slides não tem regra da cadeia, tipo, explicando por parte, assim, a regra da cadeia. Aqui, ver se eu acho uma imagem legal. Copiar a imagem e deixar no slide. Não copia? Vamos tirar print. Eu vou deixar aqui para vocês, se não se lembrarem. A gente vai deixar aqui em cima e a gente vai usar ela várias vezes. A gente pode voltar e consultar. Então, vamos voltar aqui. Qual que é a ideia? A gente tem uma função dentro de essa está dentro da seno. Então, vamos lembrar, estou derivando em relação a x. Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia aqui. Qual que é a regra da cadeia? Derivada da de fora, derivada da f, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vamos lá. Qual que é a derivada do seno? A derivada do seno vai ser a função cosseno. Vai ser o cosseno, que é a derivada do seno, vezes a função de dentro, 3x mais yz, vezes a derivada da de dentro. Então, é a derivada de 3x mais yz em relação a x, essa derivada. Certo? Então, isso aqui vai ser igual ao cosseno de 3x mais yz vezes a derivada de 3x mais yz em relação a x. Só que isso aqui vai ser 3. Eu faço a derivada de 3x, que é igual a 3, e a derivada de yz vai ser 0, porque eu não tenho nada de x aqui, tudo isso aqui é constante. Então, no final, a primeira derivada em relação a x vai ser 3 cosseno de 3x mais yz. Agora eu vou calcular de novo em relação a x, porque é f de x, x, yz. Então, vai ser a f de x dx, yz. De novo, o 3 eu vou manter como constante, porque ele está multiplicando tudo aqui, então eu vou deixar ele para fora aqui de tudo. Vamos lá, cosseno de 3x mais yz. Qual a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. A derivada da de fora aplicada na função de dentro. A função de dentro, 3x mais yz. Tudo isso aqui vezes a derivada da de dentro. 3x mais yz, derivado em relação a x. Isso aqui vai ser, vou pôr esse menos 3 para cá, né? Puxar esse menos 3, seno de 3x mais yz, multiplicado por essa derivada aqui em relação a x, que a gente já viu que é 3. Então, isso aqui no fundo vai dar 9, menos 9, seno de 3x mais yz. Tudo certo até aqui? Vamos indo, então. Alguém abriu o microfone? Tudo certo. Beleza. Agora em y. Então, a gente vai ter f de x, x, y. Aqui em x, y, z. Eu vou pegar essa função aqui, eu vou colocar o menos 9 para fora, porque é uma constante, é um número, né? E eu vou calcular essa derivada aqui do seno, de 3x mais yz, em relação a y agora. Vamos lá. Derivada do seno, 3x mais yz, em relação a y. 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 3x mais yz, em relação a y.
é o cosseno. É a derivada da de fora, que é o seno, aplicada na de dentro, que é 3x mais yz. Então fica 3x mais yz vezes a derivada da de dentro em relação a y. E aqui muda um pouquinho do que a gente estava fazendo. Deixa eu só conferir se está certo. De seno passou para cosseno para seno, seno para cosseno. Está certo. O que muda nessa derivada aqui? Eu estou derivando em relação a y. Então, se eu pegar o 3x e derivar em relação a y, isso aqui vai dar zero. Porque eu não tenho nada de y aqui. Tudo isso aqui é constante. O 3 é constante, o x é constante. Então, tudo isso aqui vai dar zero. Agora, a derivada de yz em relação a y é o z. Porque o z ele está multiplicando o y. É como se eu tivesse lá a derivada de 3x em relação a x. Vai dar 3, que é o valor que está multiplicando x. Aqui o valor está multiplicando o y é z. Então, essa derivada toda aqui em relação a y vai dar z. Então, eu vou só colocar o z aqui para fora, para ficar mais fácil da gente enxergar. Fica menos 9z vezes o cosseno de 3x mais yz. Eu vou preferir escrever, melhor escrever com calma. Fica menos 9 o cosseno de 3x mais yz vezes a derivada aqui em relação a y, que é z. Isso aqui dá menos 9z cosseno de 3x mais yz. E agora, por último, a gente deriva toda essa expressão aqui em relação a z. Então, fica f de x, x, y, z, dx, y, z. Vamos lá. Vai ser aqui que começa, vai ser um pouquinho mais chato. Por quê? Porque esse 9z aqui, vamos pegar aqui, né? O 9 eu tinha tratado como uma constante. Aqui ficou 9z. Esse 9z eu não posso tratar como uma constante, porque agora eu estou derivando em relação a z. Então, aqui eu vou ter que aplicar uma regra do produto para essas duas funções. Deixa eu só ver o resultado no final para ver se vai bater. Qual que era a regra do produto? Alguém se lembra? Derivada do primeiro vezes a outra, né? Aí soma, mais a outra vezes a derivada da primeira. Alguma coisa assim, né? Isso. Certo. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui. A gente vai derivar a primeira, menos 9z, derivada em relação a z, vezes o cosseno de 3x mais yz, mais, vou até simbolizar aqui, ó, que eu tenho duas funções. A primeira função vezes a derivada da segunda em relação a z. Então, ó, vamos lá. Derivada da primeira, que é menos 9z, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui vai dar a derivada de menos 9z em relação a z, vai dar menos 9. Vezes o cosseno de 3x mais yz. Mais menos 9z, então isso aqui vai dar menos 9z, vezes a derivada do cosseno de 3x mais yz em relação a z. Então, o que eu faço aqui? Regra da cadeia, igual a gente fez nos anteriores. Derivada da de fora, que é o cosseno, a derivada do cosseno vai dar menos seno. Derivada da de fora, aplico na de dentro.
vezes a derivada da de dentro em relação a z. A derivada de... Vamos escrever com calma. 3x mais yz em relação a z. Isso aqui vai dar menos 9 cosseno 3x mais yz. Deixa eu ver só se tá batendo. Senão a gente já volta. Aqui, ó, menos 9z vezes esse menos seno, eu vou pôr menos com menos, que vai dar mais 9z, seno de 3x mais yz, que vai multiplicar essa derivada aqui em relação a z. 3x é constante, isso aqui dá zero. A derivada de yz em relação a z é tudo que multiplica o z, que é y. Então, no final, esse f de xx, yz, vai ser igual ao quê? Vou só pôr esse aqui primeiro, que fica mais bonito, que é positivo. Fica 9, yz, né? Só jogando y para cá. Seno de 3x mais yz, menos 9 cosseno 3x mais yz. Vamos ver se está batendo. Menos 9 cosseno 3x mais yz, mais 9yz, vezes o seno, né? Vezes o seno. Alguma dúvida, pessoal? Não. Certo. Vamos ver o que mais tem de exemplo. Tem um exemplo aqui que é parecido. Tem mais três exemplos aqui bem parecidos. Mas o que eu estava pensando agora, que a gente tem 20 minutos, é deixar esses exemplos 7, 8 e 9 para semana que vem, até porque na semana que vem a gente não vai ter conteúdo novo ainda, a gente vai ficar nessa parte de derivadas. Apesar que é bom comentar já isso. Vocês preferem que a gente continue nessa parte de derivadas parciais? É uma parte importante, eu não acho ruim não continuar. Ou começar conteúdo novo, mesmo não tendo começado em aula ainda? Por causa que semana que vem, né, não tem aula essa semana, então não vai ter conteúdo do professor. Aí vai do que vocês preferirem. Eu acho melhor continuar só no que a gente viu, mas é só minha opinião. Não, eu também acho. É mais que se vocês quisessem ir para planos tangentes e tal, a gente ia. Mas derivada é o que vai. Daqui para frente é tudo derivada. Se você entrar aqui em multiplicadores de Lagrange, que é o último slide, só encontrar umas derivadas perdidas aqui no meio. Vamos ver algum lugar que tem mais explícito. Aqui, ó, isso aqui é derivada. São as matrizes hessianas lá. Então, sem saber derivada, a gente não avança. Então, eu acho que vale a pena, sim, continuar em derivada. Então, estava pensando, deixar esses exemplos 7, 8 e 9, que não são tão complicados assim, dá para resolver. Daí, se vocês quiserem, eu acho que o professor fez em aula, ele chegou a terminar esses slides. Eu não lembro, não. Acho que não terminou. Não tenho certeza, não. Mas aqui é só exemplo, vocês conseguem terminar, porque a teoria é tudo isso que ele já passou e a gente viu aqui de novo, então talvez tentar fazer o 7, 8 e 9, a gente resolver semana que vem, porque acho que eu vou resolver aquele exercício de coordenadas polares, limite por coordenadas polares, que tinha ficado aqui na primeira página. Tudo bem por vocês? Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, é aqui, as figuras.
Vamos lá. O que é uma coordenada polar? Vamos pensar aqui em todos os pontos x, y que a gente consegue representar. Então, eu vou desenhar... Na verdade, pode ser... Vou apagar isso. Vamos desenhar aqui todo o plano x, y para a gente conseguir representar todos os pontos x e y que a gente consegue ter, né? Então, aqui a gente tem os y e aqui a gente tem o x. Qualquer ponto x, y que a gente queira representar está nesse plano. Por exemplo, aqui a gente tem um ponto 1, 1. A gente pode ter o ponto 2, 1, o ponto 2, 2 e por aí vai. Vamos pegar o ponto 1, 0, por exemplo. O ponto 1, 0 é aquele que a gente faz o ciclo trigonométrico. A gente desenha todo esse ciclo trigonométrico aqui, que aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é 1. O que acontece? A gente pode escrever esse ponto 1, 0, de duas formas. A gente pode escrever como sendo 1, 0, ou a gente pode escrever ele falando o seguinte: a gente pega ele a partir de um círculo de raio 1, que é esse círculo aqui, né? Isso aqui é raio 1. E a gente andou 0 graus. Então, a gente está aqui e andou 0 graus. Então, o meu R seria 1 e o meu θ, que é o quanto eu andei, seria 0. Vamos supor que eu quero pegar algum ponto aqui, esse ponto P. O que eu teria? Se a gente fosse desenhar aqui, né, todo esse círculo e tal, eu teria um círculo de raio R, roxo, né? E, vamos ver se eu consigo desenhar sem ficar tão feio. A gente teria que andou um θ. Então, ao invés de eu falar que esse ponto P está em um x de P e um y de P, eu posso desenhar esse ponto P como falando que ele está em um R. Tipo, eu pego um círculo de raio R e ando um valor θ em graus. Então, eu estou aqui, tamanho R, e ando θ. Tudo bem? A ideia é que a gente não precisa pensar em conta com o que a gente descobre, mas que a gente consegue representar qualquer ponto dessa forma também. Bom, qualquer coisa vocês interrompem. Qual que é a ideia? Existe uma forma da gente transformar de R e θ para x e y. O que acontece? Para a gente calcular o R, existe uma fórmula. E da onde que vem essa fórmula? Essa fórmula vem do triângulo retângulo que a gente tem aqui. Então, se a gente perceber, isso aqui mede y de P. Também. Isso aqui mede x de P. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, e essa hipotenusa mede R. Então, vou desenhar esse triângulo aqui no canto. Aqui mede y de P, aqui mede x de P, e aqui mede o R. Por R de P em tudo, para a gente não se confundir. Desse triângulo retângulo aqui, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, né, passar a raiz, eu consigo chegar que o R de P é igual a raiz de xp ao quadrado mais yp ao quadrado. Então, eu consegui descobrir o valor do raio que o meu círculo teria que ter, né, que é esse raio aqui, que vem até aqui. Né? Não é que quando eu giro, ele vira a hipotenusa desse triângulo. Beleza, o raio eu descobri. Como que eu passo do xy para esse raio? Agora, como que eu faço com o θ? O θ é esse valor aqui, basicamente. Θ de P.
Se eu aplicar tangente desse θ, o que eu chego? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é o y de P sobre o x de P. Então, quem que seria o θ? O θ de P seria o arco tangente y de P por x de P. Seria esse cara aqui. Então, agora eu já sei como eu saio do θ, do x e y, para o meu θ, que é o quanto eu rodei. Então, eu sei achar o comprimento e o quanto eu rodo no círculo. Bom, o que acontece nesses limites? Todos eles estão tendendo a 0, 0. O que a gente fazia quando o limite estava tendendo a 0, 0? A gente tentava achar caminhos que davam valores diferentes, para daí falar que o limite não existia, que é o que a gente fez em algumas monitorias atrás. Agora, o que a gente pode fazer? Quando eu tenho x, y tendendo a 0, 0, vamos pegar aqui, que eu tenho pontos que podem estar perto do 0, 0, aqui, 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 todos estão chegando no 0, 0. Ao invés de eu falar que o x e o y está chegando no 0, 0, se eu escrever dessa forma, é como se eu falasse que o R está chegando perto do 0. Então, eu tenho um círculo, independente de onde eu estou nesse círculo, se eu estiver fazendo o raio diminuir, o raio chegar perto do 0, eu vou estar representando todos os pontos chegando perto do 0. Eu não preciso me preocupar com aquela ideia do caminho. Então, vamos lá. Só para deixar aqui, quem que seria o x de P, né? O x de P seria o R vezes o meu cosseno de θp. Quem seria o y de P? Seria o meu R vezes o seno de θp. Por quê? Justamente pelo triângulo retângulo aqui, né? Se eu calcular o seno de θ, vai ser y sobre R. Então, daí passando o R multiplicando, fica que y é o R vezes o seno. Então, a gente também consegue chegar aqui, disso aqui, a gente chega aqui por Pitágoras. Qual que é a ideia? Se eu escrever dessa forma aqui, o x e o y, eu não preciso me preocupar com os caminhos. Eu falo que o R está indo para 0, que é o círculo fechando e os pontos cada vez chegando mais perto do 0, sem me preocupar com os caminhos. Então, essa é a ideia. Ao invés de eu usar x e y, quando eu estiver calculando um desses limites, eu sempre vou falar que eu vou escrever em coordenadas polares dessa forma, r vezes um cosseno, r vezes um seno, eu vou falar que o r está indo para 0. E vocês vão ver que esse limite aqui fica muito mais fácil de calcular. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, o 40. A gente vai fazer ele junto. O limite, quando x e y tendem a 0, 0, do que? De x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Olhando assim, esse limite pode parecer difícil de calcular normalmente, mas ele vai ficar muito fácil quando a gente usar o r. Então, eu vou falar que é um limite de quando o r está tendendo a 0, né? Aqui eu usando x igual a r vezes o cosseno de um θ, e y igual a r vezes o seno de um θ. Esse θ importa? Não. Eu vou usar ele como genérico, porque eu posso estar vindo em qualquer uma dessas direções, que são os caminhos, né? Então, ele é um r genérico. Aonde tem x, eu vou colocar r cosseno de θ. Onde tem y, eu vou colocar r seno de θ. Então, vai ser r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado vezes o ln do r cosseno de θ ao quadrado mais o r seno de θ ao quadrado. Então,
Estou falando, né, para qualquer θ, eu estou fazendo R ir para zero, para mim chegar perto desse ponto 0, 0, utilizando isso aqui. Isso aqui que se chama coordenadas polares. Bom, eu vou fazer as distributivas. Então, isso aqui vai ser limite, quando R tende a zero, de R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que vai multiplicar o ln do R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais o R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bom, eu vou pôr o R em evidência, aqui e aqui. Então, eu coloquei esse R em evidência aqui. Eu vou multiplicar pelo ln e colocar o R em evidência de novo. O que aconteceu aqui que vai ajudar a gente? Isso aqui a gente sabe que é igual a 1, porque é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Sempre é igual a 1. Isso aqui também. Então, a gente vai simplificar muito o nosso problema, porque sabendo que isso aqui é 1, sabendo que isso aqui é 1, olha só o limite que a gente chega. A gente chega no limite de R tendendo a zero do quê? R ao quadrado, isso aqui é 1, vezes o ln de R ao quadrado. Então, desse limite aqui, bem feio, a gente chegou num limite de uma variável só lá do cálculo 1, que a gente consegue calcular usando todas as coisas do cálculo 1. Como que a gente calcularia isso aqui? Vocês acham legal calcular esse limite? Não precisa? Vou calcular. Vamos fazer então. Bom, isso aqui seria igual ao limite do R indo para zero do que R ao quadrado. Aqui a gente tem que usar a propriedade do logaritmo. Se eu tenho o R ao quadrado aqui, esse 2 pode vir aqui para fora. Então fica vezes 2 o ln de R. O que a gente percebe? Que isso aqui está indo para zero, né? Quando o R vai para zero, isso aqui vai para zero. E o ln de R, quando o R vai para zero, qual que era a função do ln? É essa função aqui. Então, quando eu estou chegando perto de zero, está indo lá para infinito. Então, eu não consigo aplicar a L'Hopital aqui, porque eu tenho uma coisa indo para zero e a outra indo para infinito. Só que a gente consegue dar como se fosse um jeitinho nisso aqui, para aplicar a L'Hopital. E é essa a ideia que a gente tem que usar. Qual que é o jeitinho que a gente usa? Ao invés de eu escrever R ao quadrado, né, eu vou continuar com 2 ln de R aqui, só que ao invés de eu escrever R ao quadrado, eu vou colocar esse R aqui embaixo, R ao quadrado, a menos 1, né? Porque se eu tenho alguma coisa em cima, tipo, se eu tenho 2, vamos pensar assim, 2x é a mesma coisa que eu pegar o x e dividir por 2 a menos 1, que é pegar esse x e dividir por meio. Porque daí se eu aplicasse, não sei como vocês veem, regra de sanduíche ou como for, se eu for fazer essa divisão de fração, né, que é x sobre 1 vezes o inverso do contrário, vai voltar no 2x. Então, se eu tenho alguma coisa em cima e eu quero jogar para baixo, eu posso elevar a menos 1 e jogar para baixo. É o que eu fiz. Eu tenho o r ao quadrado em cima
elevei a -1 e joguei para baixo. Que é como se eu estivesse elevando a -1 para jogar para baixo e elevo de novo para ele estar em cima. Né? Porque se eu tenho esse -1, eu posso jogar em cima depois. Bom, o que acontece aqui? Isso aqui, vou escrever aqui no canto, vai ser igual ao limite do R tendendo a zero de 2LR sobre 1 sobre R ao quadrado, que é o inverso, né? Elevado a -1 aqui é o inverso disso aqui. O que acontece aqui? O 2ln de R, a gente viu no... Eu acho que apaguei o desenho, mas a gente viu que ele fazia alguma coisa assim, né? Então ele está indo lá para o infinito, para menos infinito. E agora, o 1 sobre R ao quadrado, ele também está indo lá para o infinito. Por quê? Eu tenho 1 dividido por alguma coisa chegando perto de zero. 1 dividido por alguma coisa perto de zero vai lá para o infinito. Então, o que acontece? Eu posso aplicar L'Hopital agora, que é derivar em cima e embaixo. Então, o 2 continua, a derivada do ln de R é 1 sobre R, e aqui, né, a gente pode lembrar que isso aqui é R a menos 2. Se eu for calcular a derivada disso aqui, cai o expoente, menos 2 é R, eu faço menos 1 expoente, vai ser menos 3. Então, eu vou cortar esse 2 com esse 2. Eu vou deixar esse menos aqui para fora, né? Menos 1 sobre R dividido por R a menos 3. Esse R a menos 3 eu vou jogar lá para cima como mais, né? Que é aquilo lá. Se eu fazer o expoente vezes menos 1, né? Se eu elevar a menos 1, eu posso inverter. Se está em cima, vai para baixo. Se está embaixo, vai para cima. Então, vai ser R ao cubo, né? Menos R ao cubo, dividido por R. Só que é o limite de R tendendo a zero de menos R ao quadrado. Só que quando R está para zero, menos R ao quadrado também vai estar para zero. Então, todo esse limite aqui, que a gente poderia resolver de outras formas, a gente consegue resolver com coordenadas polares para a gente... O objetivo da coordenada polar é a gente voltar para uma variável só. Então, dá para perceber que a partir daqui, a gente está trabalhando só com uma variável. E antes a gente trabalhava com x e y. Então, basicamente essa ideia, eu acho difícil que vá ser cobrado em prova resolver por coordenadas polares, na verdade é bem difícil do professor acabar fazendo isso. Mas se vocês verem algum exercício e quiserem resolver assim, acharem mais simples, uma dica é que, em geral, os exercícios que a gente tem o x ao quadrado mais y ao quadrado aparecendo, por exemplo, aqui, aqui e aqui, eles vão ser exercícios fáceis de resolver por coordenadas polares. Porque são exercícios que eu vou cair nisso aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, vocês podem ver o livro que tem para resolver por coordenadas polares, eles têm alguma coisa que é x quadrado mais y ao quadrado. Então, a ideia de usar coordenadas polares seria mais ou menos essa. Alguma dúvida? Se alguém não entendeu também tudo, quiser que volte depois, semana que vem, tranquilo. A gente tem tempo semana que vem para fazer as coisas. É que esse aqui eu nem ia passar por coordenadas polares. Eu passei mais porque me mandaram para resolver. Aí, como está sendo gravado, eu aviso que a pessoa acabou não vindo, eu aviso que está na gravação. Um dos exercícios, né? Foi pedido 41, só deu tempo de fazer o 40. Certo, então, pessoal?
estão acabando por aqui. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar no WhatsApp ou lá no grupo, no privado. E aí a gente fez essa semana para resolver. Vou encerrar aqui então. Valeu, pessoal. Oi, pode falar. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau.